Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício. Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano do SEDUC, né? Continuando nosso tema, né, da ementa globalização e política, né? Já falamos sobre as políticas no âmbito global, né? Já vimos como funciona, basicamente, como funciona a política em alguns países, quais que são os cargos, entre outros. Hoje, conforme eu terminei a última aula falando, eu vou comentar um pouquinho como funciona a política no Brasil. É claro que é um tema extremamente complexo, né, que eu vou trazer os conceitos básicos para vocês e tentar explicar para vocês como que funciona cada um dos poderes no Brasil. É um tema um pouco complexo e que está bem na temática atual, né? Eu gosto de lembrar também que, né, é importante que nós saibamos o que cada um dos políticos fazem, o que cada poder faz, né? Para que a gente, quando for criticar ou quando for argumentar alguma coisa, a gente saiba do que está falando. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, que é uma questão também atual e que muitas pessoas falam, é que, por exemplo, o brasileiro não sabe votar, por exemplo, né? E a gente ouve isso de nós mesmos. Ah, o brasileiro não sabe votar. Mas isso remete como se a gente estivesse fora do país, né? E isso não é uma realidade. A questão em si da política brasileira é que nós temos pouquíssimas pessoas que poderiam estar nos cargos eletivos, né? Nos cargos políticos, né? A gente tem poucos líderes no nosso país. E isso vai remeter a um país com uma extrema corrupção. Enfim, né? Não vamos adentrar nesse assunto, né? Nosso conceito é entender como funciona a política no Brasil. Mais uma vez eu lembro a vocês que eu não estou aqui para falar de política, não estou aqui para defender partido ou pessoa, enfim, como vocês sabem, eu sou bem apartidário e não me importa quem está no poder, né? Me importa se as pessoas estão fazendo bem ou não, né? Vamos deixar para vocês entrarem nessa crítica. Eu estou aqui para ensinar como que funciona os poderes, como que é os mecanismos de política no Brasil, desde as funções mais básicas, que é a de prefeito, até a função do presidente da República, quais as suas atribuições. Também vou entrar numa questão que é de primeiro e segundo turno e a questão do impeachment, que é uma questão bem atual. Lembro a vocês que, terminando esse vídeo, na próxima semana eu vou lançar uma avaliação para vocês sobre tudo que a gente vem trabalhando sobre globalização e vamos finalizar o tema, certo? Vou dividir a tela aqui, tá? E vamos começar a falar sobre a estrutura política brasileira. Correto, pessoal? Enfim, vamos lá. Só o computador funcionar aqui. Funcionou. Então vamos lá, estrutura política brasileira, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, pessoal, que existe três poderes no Brasil, tá? São três poderes no Brasil, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário, tá? Que são três poderes independentes, né? Independente um do outro e coesos entre si. Então, eles basicamente têm que viver numa harmonia e são muito importantes para a democracia. Todos eles são importantes para a democracia. Então, executivo, legislativo e judiciário, certo? Esse princípio fundamental, ele vem lá da Constituição de 1988, certo? Que basicamente ele é contra abusos de um poder contra o outro, por exemplo, e tentando evitar que um seja maior que o outro. Uma coisa também que eu tenho que lembrar a vocês, que não existe um político que possa prometer, muitas vezes, para seus eleitores, que ele vai fazer tudo sozinho. Note que em algumas eleições atrás, ou na última, alguns políticos comentavam que iam entrar no poder e fazer e acontecer sozinho, como se ele governasse ou como se ele fosse fazer tudo sozinho. Só que isso não existe, a Constituição não prevê isso, que alguém entre e faça tudo sozinho. Porque no Brasil não funciona assim a questão política. Os deputados dependem dos senadores, os senadores dependem do presidente, o presidente depende dos deputados, e assim por diante.
Essa questão política no Brasil, ela tem um nome conceitual que se chama um sistema de freios e contrapesos, que ela foi contextualizado por Montesquieu lá no século XVIII, no seu livro O Espírito das Leis, e o Brasil se apropriou disso. O Brasil e muitos outros países democráticos, né? E que tenha como base que quem formula as leis não pode ser responsável pela execução e quem é responsável pela execução não pode ser responsável por decidir se essas leis são constitucionais ou não. Então, ela é basicamente um triângulo que um depende do outro, certo? Vamos entrar, então, aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento sobre cada um desses três poderes, certo? Primeiro eu vou falar sobre o poder legislativo, tá? Que ele é composto do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias, as vereanças, né, os vereadores, né? E o Poder Legislativo, ele desempenha o papel de elaboração de leis, né, que vão reger a nossa sociedade, então tudo que está apropriado na questão da população, quem fornece são os deputados, né, o Poder Legislativo. E também uma coisa que muitas pessoas esquecem, que é das principais funções do Poder Legislativo, seja ele na esfera municipal, com os vereadores, na esfera estadual, com os deputados estaduais, e na federal, com os deputados federais, que é fiscalizar, né, o executivo. Quem que é o executivo? Prefeito, governadores e presidentes. Então, os deputados federais fiscalizam o presidente, os deputados estaduais fiscalizam os governadores e os vereadores fiscalizam o prefeito, ok? Aqui também coloquei que na Câmara dos Deputados o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, e no Senado o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre, do Amapá, tá, pessoal? E o Poder Legislativo, como já falei, é os vereadores, deputados e senadores. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, vamos para o Poder Executivo, que executa, né, todas as coisas em um país, como o próprio nome já diz, né? Ele executa, fiscaliza e gere as leis de um país, né? Quem faz parte do Poder Executivo? Presidente, governadores e prefeito, certo? Nesse âmbito, né, ele tem um poder muito grande, né? É a figura de maior poder, digamos assim, né? Porque ele administra várias coisas, dentre ele, como presidente, os ministérios, secretarias, questões de estatais, administrações públicas, polícias federais, estaduais e guardas municipais, né? Propõe ações de administração do país, né? Programas sociais, né? Como esses que nós temos, né? Garantindo a qualidade e eficácia dos mesmos, né? Enfim, então o poder executivo é isso. Lembrando, como já falei, que não existe prefeito, não existe governador e não existe presidente que faça tudo sozinho ou que decida tudo sozinho, certo? Qualquer projeto que ele apresente como lei ou como alguma coisa tem que passar pelos deputados, pelos senadores, pelos deputados estaduais e pelos vereadores, certo? Seguindo aqui, esqueci uma coisa, então, para não deixar para trás, o nosso presidente atual é o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, nosso governador atual é o Carlos Moisés, e o nosso prefeito é o Antônio Seron, beleza? Seguindo aqui, e o Poder Judiciário, ele atua na questão do cumprimento das leis e também para julgar as questões da Constituição, certo? Ele é constituído por juízes, promotores, desembargadores, representado por um tribunal, com destaque para o Supremo Tribunal, que é a Suprema máxima no Brasil, certo? Então, ele tem a função de aplicar a lei, né, quando as questões dos outros poderes não estão cumprindo a lei, né, e também de julgar e interpretar os fatos e conflitos, né, da Constituição, né, por isso ele é a instância máxima, né, então o STF é o nosso Supremo, né, o Supremo máximo da Constituição brasileira, né, e é o que julga as questões mais delicadas no nosso país, sejam elas políticas ou sejam elas de pessoas físicas. E o presidente do STF é o Dias Toffoli, beleza? Até 2018 era a Carmen Lúcia, enfim, beleza?
Vamos lá. Então, o primeiro cargo que eu vou comentar para vocês é o cargo de vereador. Tá? O vereador é um cargo básico, né? Talvez o cargo mais básico, mas também com uma certa importância. Né? Numa esfera municipal é de muita importância. Porém, né, a sua função não é uma função tão grande assim. Qual que é a principal função de um vereador? Fiscalizar as ações do prefeito, certo? E também cuidar das leis municipais, elaborar e votar projetos que envolvem impostos da cidade, transporte público, educação, entre outros, né? Votar nome de rua né, das ruas da cidade, de avenidas, né? Essas coisas. Mas, né, outro ponto também que é papel do vereador é fiscalizar o orçamento do prefeito, né? Como é que o prefeito está se utilizando do orçamento da cidade, né? Notem que aqui na nossa cidade tivemos uma discussão há um mês atrás sobre a questão do orçamento lá de 2018, se aprovava ou não aprovava. Acabou se aprovando, teve uma polêmica aí na cidade. Enfim, a questão dos vereadores, ela se embasa tipo assim, na quantidade com a questão da população. Pode ser de 8, né, no mínimo 8, para cidades até 46 mil pessoas, e chegando até a 55 em cidades com uma população maior que 6 milhões, como São Paulo, por exemplo. Né? Aqui em Lages nós temos 16 vereadores, né? E o presidente é o Rony. Eu, particularmente, acho que temos muitos vereadores, porque o vereador custa caro para uma cidade e ele não tem uma função assim tão complexa, né? Por isso que, na minha opinião, aqui em Lages nós temos muitos vereadores, né? Uma cidade com 160 mil habitantes, 16 vereadores, a um salário de 9 mil reais cada um, é um custo muito alto, né? Talvez se fosse, sei lá, 9 vereadores, estaria de bom tamanho, né? Até, quem sabe menos, né? Mas a lei não permite. Enfim. Mas aí fica a critério de cada um de vocês, né? Pensar se é muito ou pouco, né? Eu nem poderia estar expressando minha opinião, mas eu acho muito. Vamos lá, o prefeito. O prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, tá? Ele cobra impostos e taxas, né, na cidade, né, seja ela via IPTU, né? E a questão de que o prefeito, a função dele, né, a função da prefeitura é limpeza e iluminação pública, né? Transporte público urbano, né, da cidade, ambulâncias e serviços de saúde municipais, né? Na nossa cidade aqui a gente tem um exemplo legal que a gente pode entender na questão da saúde, que, por exemplo, assim, ó, o SAMU. O SAMU ele é separado em duas frentes, por exemplo. São duas ambulâncias distintas. Uma ambulância básica, que tem um socorrista e um técnico de enfermagem, e essa é mantida pela prefeitura, né? Então, olha a mão da prefeitura, né? E um outro tipo de ambulância que tem um socorrista, um médico e um enfermeiro, e essa é mantida pelo Estado. Entenderam a relação de quem que trabalha na sua frente? Então, a prefeitura ela é mais ou menos isso. Outro ponto também que é função da prefeitura é a educação infantil, creche e pré-escolas até o 5º ano, né? É função da prefeitura. Já no ensino fundamental é uma divisão, Estado e prefeituras, né? E a questão da guarda municipal. Aqui em Lages é a questão dos azulzinhos, né? Aqui a gente não tem uma guarda municipal como outras cidades, por exemplo, Balneário, mas a gente tem a questão dos guardas de trânsito ali, né? Que é os azulzinhos, né? Então, basicamente, o prefeito, a função principal é essa, né? Administrar o poder aquisitivo da cidade. Como já falamos ali, o prefeito atual de Lages é o Antônio Seron, né? O mandato dele termina agora em dezembro, né? E ele pode concorrer à reeleição. Vamos ver quem é que vai ser os candidatos aí, né? E vamos analisar, né? Enfim, deputados estaduais. Os deputados estaduais têm, teoricamente, uma função bem parecida com a dos vereadores. É claro que num âmbito maior, né? Porque Santa Catarina é muito maior que Lages, por exemplo. Então, é o representante do povo na Assembleia Legislativa, né? Que fica localizado em Florianópolis, são responsáveis por fiscalizar o Poder Executivo. Fiscalizar quem? O governador. Óbvio, né?
E os deputados também decidem o salário dos governadores, mas eles não podem mudar leis civis, trabalhistas ou penais. Isso fica a critério dos deputados federais, certo? Então, algumas funções é criar tributos estaduais, né? Seja eles quais tipos, né? Seja ICMS, por exemplo, IPI, algumas coisas nesse sentido. Aprovar leis de funcionamento de instituições estaduais, como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, entre outras, né? Elaborar o orçamento, elaborar e aprovar ou não aprovar o orçamento do Estado para um ano, né? E em Santa Catarina nós temos 40 deputados estaduais, né? Então, uma população de quase 7 milhões, temos 40 deputados estaduais para fazer isso que eu falei para vocês. Né? É o que a gente tem que repensar, né? E o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é o Júlio Garcia, ok? Então, vamos lá. Vamos passar para cargos, né, um pouco mais importantes. Né? Agora a gente vai falar dos senadores, tá? Senadores são os que votam os projetos dentro do Senado, óbvio, né? Dentre as suas inúmeras funções, que os senadores realmente têm muitas funções e são de extrema importância, né? São julgar o presidente e ministros do Supremo, né? Se cometerem crimes de responsabilidade, né? Aprovar cargos como juízes, né? Ministros, Tribunal de Contas da União, que é o TCU, presidentes e diretores do Banco Central, que é o banco que rege as questões econômicas do Brasil, né? E publicar ou suspender uma lei, né? Também os deputados também têm esse papel, né? E tem um papel também de trabalhar em conjunto com os deputados e com o presidente, né? Sancionar ou não leis que são passadas de um poder para outro, né? No Brasil temos 81 senadores, 3 por estado, e o mandato é de 8 anos. Um adendo na questão dos senadores é que, assim, por exemplo, na eleição de 2018, nós elegemos dois senadores por estado. E na próxima eleição, dia 22 de 2022, nós vamos eleger um senador para ter essa recomposição no Senado, né? E é uma eleição direta, né? Os dois mais votados acabam ganhando a eleição e se tornando senadores, e cada senador tem 2 suplentes escolhidos por ele mesmo, certo? Belezinha? Vamos seguindo. Deputados federais, pessoal. Deputados federais, cabem a eles a criação de leis em âmbito nacional e fiscalizar a fundo cada passo do presidente da República. Notem que existe uma disputa muito grande e a gente tem que notar também que existe a governabilidade, que é um conceito bem atual, e que se um presidente da República não ter a famosa governabilidade, ou, em palavras mais cruas, não ter uma Câmara dos Deputados ao seu lado, aprovando seus projetos, você não consegue ter um governo, você não consegue aprovar praticamente nada, certo? Por isso que existem, né, os acordos entre presidente, Senado, presidente e senadores para que nessa harmonia o país, digamos, ande e os projetos continuem sendo aprovados em inúmeras esferas, né? Notem que, por exemplo, o presidente gostaria de aprovar a reforma da Previdência e os deputados, na sua maioria, eram contras. Por quê? Primeiro que isso causa impopularidade, e ninguém quer ser impopular num caso como esse, né? Enfim. Então, algumas outras funções é propor, emendar, alterar e revogar leis, né? E o mandato dura 4 anos, certo? Os deputados, né, são os representantes do povo na Câmara, enfim, aquela historinha de sempre, né, que a gente já está cansado de saber. E a Câmara tem 513 deputados, tá? Por exemplo, né, são 513 deputados. Não é feito como os senadores, que existe um número estabelecido por estado. Isso aqui é proporcional à população. Então, notem que essa é uma discussão que, por exemplo, assim, ó, Santa Catarina tem 16 deputados. No sul do Brasil, por exemplo, né, nós vamos ter menos deputados que o Nordeste, por exemplo. Quando se for aprovar algum tipo de projeto, quem vai ter mais votos? Obviamente, os deputados do Nordeste. Então,
Por isso que existe uma discussão para que se mude essa questão do número de deputados por estado, que seja um negócio mais justo. É óbvio que os estados mais populosos não têm interesse em mudar isso, e os estados menos populosos têm, óbvio, a intenção de mudar essa questão para que tenham mais deputados a seu dispor. Certo? Como comentei, a questão da população, o estado que tiver a menor população vai ter 8 deputados, e o estado que tem a maior população, por exemplo, São Paulo, tem direito a 70 deputados, né? Muita coisa, né? E Santa Catarina tem 16, né? Nós temos 16 deputados federais. Ok? Então, seguindo, presidente da República, né? O cargo máximo, né? Em uma nação, né? E no Brasil. Né? Ele é a autoridade máxima do Poder Executivo, representa o máximo do povo num sistema presidencialista que é o nosso. Ele é responsável, né, por inúmeras decisões, né, e pelas decisões administrativas de um país, né, principalmente na nomeação de ministros, né, e pela aplicação das leis, né. E também uma questão muito importante, né, que é a criação de políticas públicas, né, para o bem-estar da população, né. Faz parte também do cargo de presidente nomear os chefes dos ministérios, né? Notem que, por exemplo, no caso do Bolsonaro, ele nomeia todos os ministros, né? Desde o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Esporte e Cultura, todos é o presidente que dá o canetaço e assina quem vai assumir esse cargo ou não, certo? Ele também indica ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas o presidente tem direito a indicar também, tá? Também tem direito de indicar cargos, né, no governo, né? E entre outras coisas. Como já falei, ele é a maior autoridade, né? Representa o país em questões internacionais, por exemplo, vai ter uma conferência da ONU. Quem que é o representante brasileiro? É o presidente, né? Assim como os prefeitos e governadores, o mandato é de 4 anos, podendo ser estendido para mais 4 anos, né, como uma reeleição. Né? E o que mais aqui que o presidente pode fazer? Durante o período de 4 anos, ele desempenha funções como vetar projetos de lei dos deputados ou senados, né, a lei de pesos e contrapesos, ali, né, que eu já comentei, assinar tratados internacionais, como, por exemplo, se o Brasil entrasse numa guerra, né, é o presidente que vai assinar essa questão de entrada ou saída da guerra, né? Acordos comerciais também é a cargo do presidente, né? Por exemplo, o Brasil vai fazer um acordo comercial com os Estados Unidos. É o presidente que faz esse acordo comercial, né? E nomear ou exonerar pessoas responsáveis pelos ministérios, que isso o nosso presidente já cansou de fazer, né? Trocar ministro, né? Principalmente o da saúde, né? Mas não vamos entrar nisso, né? Beleza? Ficou entendido o que é cada um, né? Tentei falar mais calmamente para que vocês entendessem, né? E quis simplificar o máximo possível para que cada cargo vocês entendessem. Beleza? Outro ponto político brasileiro é a questão do primeiro e segundo turno. Fica aquela confusão, quem tem, quem não tem segundo turno. Vamos lá. Então, para quais eleições tem primeiro e segundo turno? Prefeito, governador e presidente. Só esses três têm primeiro e segundo turno, certo? Na questão dos prefeitos, é apenas em cidades assim que têm uma população acima de 200 mil habitantes. Claro, pessoal, quando vai ter um segundo turno? Quando um candidato não atinge no primeiro turno uma votação de 50% mais um dos votos, certo? Se teve 48% dos votos, vai ter segundo turno, certo? Certo? Entenderam? Então vai ter segundo turno nos cargos de presidente, governador e prefeito. Prefeituras com até 200 mil habitantes não tem segundo turno, é uma eleição direta. Quem tiver o maior número de votos numa eleição ganha, né? Como foi na última que a gente teve 3 candidatos aqui em Lages. Quem teve o maior número de votos, que foi o Seron, ganhou. No caso dos governadores e presidentes, se no primeiro turno não tiver 50% dos votos mais um, segundo turno. Quem concorre no segundo turno? O primeiro colocado e o segundo colocado da eleição, certo? Do primeiro turno, óbvio, né?
Aqui no segundo parágrafo, ele só está comentando aquilo que eu já falei. Beleza? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão do impeachment, que vem do inglês impedimento, né? Que é uma questão que vem se falando assim toda hora, né? Impeachment do governador de Santa Catarina, impeachment da Dilma, impeachment do Collor, impeachment, enfim. Mas quem que pode sofrer um impeachment, né? Quem é que pode perder um mandato? Quem é que pode ser cassado? Prefeitos, governadores, presidentes e ministros, tá? E uma pergunta que fica, quem que pode fazer um pedido de impeachment? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia contra um crime, contra a União, contra o Estado, contra o governo. Eu posso ir lá e fazer um pedido de impeachment contra o governador, por exemplo, né? Se eu tiver alguma prova plausível que ele tenha cometido algum crime contra a União, né? Contra o Estado, né? Então vamos lá. Vamos falar do impeachment no âmbito federal, que é o que mais, né, acontece. A gente teve um em 2016, né, com a Dilma, né? Então vamos lá. Eu fui lá e fiz uma denúncia contra o presidente e a Câmara dos Deputados, né, acionou, né, aceitou o pedido que foi feito lá, ou um próprio deputado fez um projeto que está pedindo impeachment por considerar que existe algo de errado no governo, no presidente, certo? O presidente da Câmara, né, no caso Rodrigo Maia, pode apresentar no prazo de 10 sessões, né, para votar se abre o processo de impeachment ou não. Ali a questão de 48 horas após a publicação do documento deve ser incluído na ordem do dia e ser votado pelos 503 deputados. Nessa votação de impeachment, assim como para presidente ou para governador, tem que ter 2/3 dos votos. Aqui em Santa Catarina, nós temos 40 deputados, então 2/3 de 40 vai dar mais ou menos 40 dividido por 3, mais ou menos 27 votos, é isso, né? E nos deputados federais, 342, né? Tendo 342, o processo de impeachment é instaurado, né? Lembra quando foi, né, o processo da Dilma, né? Aconteceu um processo bem parecido, né? Aprovado esse processo, se decide que abre o processo, passa para onde? Você vai passar um processo de impeachment para onde? Passa para o Senado, você não vai passar para o presidente, né? O presidente vai vetar esse projeto, né? Aprovando o projeto nos deputados, passa para o Senado. O Senado automaticamente instaura o processo, né? E também precisa de 2/3 dos 81, então precisa de 54 votos a favor do impeachment, certo? Então 2/3 de votos, né? Como aconteceu com a Dilma, né? Ela teve bem mais que 2/3 na época, né? E o político, e aí fica a cargo, né, dos senadores decidir, né? Após essa votação, se ele ficar impedido, ele perde, ele é cassado do cargo, né? Não pode mais ser o presidente naquela ocasião, e eles vão decidir por quanto tempo que vai ficar inelegível, né? No caso do Collor, em 92, ele ficou inelegível por 8 anos, né? E no caso da Dilma, depois do processo, ela ficou por 4 anos inelegível, que ela não podia se candidatar a nada. Hoje ela já pode. Fica esperto que numa próxima eleição, inclusive na eleição para uma próxima, ela pode se candidatar. Certo? Até eu acho que no caso da Dilma nem teve essa questão de inelegível, porque ela concorreu a senadora no estado de Minas Gerais, né? Para vocês verem como o processo de impeachment em 2016 foi estranho, né? Enfim, né? Foi extremamente estranho, né, o processo de impeachment dela. Mas enfim, não vou adentrar nesse assunto, que não é o caso agora. Só quero mostrar para vocês como funciona. Beleza. O presidente foi impeachmentado, digamos assim. Quem entra, né? O vice, né? No caso, se o Bolsonaro, por exemplo, saísse, entraria o Mourão. O Mourão também não pode. Quem é que entraria? O presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não vai poder assumir o cargo. Quem que entra? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que a gente tem que ficar atento nessas questões de impeachment, que ela funciona assim. Por exemplo, se tivermos o impeachment do governador agora que eles estão votando, se esse impeachment for esse ano, a gente faz uma nova votação, né? A gente faz uma nova votação. Eleição direta, né? E nesse caso,
é uma eleição única, não tem nada. Se já passou 2 anos de mandato, por exemplo, foi em 2021, o impeachment foi em 2021, ou seja, vamos citar exemplo, não estou citando que vai acontecer sim ou não. O Bolsonaro foi impeachmentado em 2021, digamos assim. Quem escolhe o próximo presidente é os deputados federais. É o Congresso Nacional que vai escolher. Entendeu? Compreenderam a mensagem? Então é isso. O impeachment basicamente é isso. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, quis trazer essa aula para vocês sobre como funciona o sistema político brasileiro, a estrutura, né, basicamente de como funciona cada uma das estruturas, né? E eu acho que eu tentei simplificar ao máximo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar, ou alguma coisa que eu possa ter falado que vocês não entenderam, ou alguma coisa que não ficou clara, vocês podem me perguntar. Agora já são 1h33 da manhã, estou terminando essa aula e vou postar para vocês no dia de hoje ainda, dia 8/9, e espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana, eu vou fazer uma avaliação sobre tudo que a gente trabalhou de globalização, multiculturalismo, de tudo que a gente trabalhou até agora. Eu vou fazer uma avaliação. Outra coisa, pessoal, a partir de agora eu vou gravar os vídeos com os slides, mas eu não vou mais mandar os slides como material de apoio. Por quê? Porque eu noto que as visualizações são muito baixas de vocês. Vocês não estão vendo esses vídeos que eu estou mandando. Então eu vou começar a mandar apenas os vídeos, né? O que eu peço agora para vocês copiarem no caderno? Aquilo que vocês julgarem importante dos conceitos. Pode cair tudo na prova. Pode e vai cair, que essa prova vai ser extremamente complicada, porque eu vou medir o nível de conhecimento de vocês. Ok? Então, deixo o meu abraço para vocês. Fiquem com Deus e até logo. Um abraço.